E aí galera, beleza? A gente tá de volta aqui então com o Videocast Games. Eu sou o Andrei Longen e aqui do meu lado direito está... Joga. O nosso cara mais polêmico da adrenalina, né, João? E bonito também. Aí a gente tem dúvidas, mas beleza. Aqui do meu lado esquerdo parece que a estrela ascendente da nossa redação também veio participar hoje com a gente. Quem é você? Oi, eu sou o Carlos Estrela. Acho que vocês me conhecem, né? Sua Majestade Carlos Star. Cara, você tem que explicar pra gente e pra eles, por que você tá com essa coroa na cabeça? Então, eu não sei se vocês se lembram, mas algum tempo atrás rolou um negócio chamado a Olimpíada de Games da redação Adrenalina, chamada Ogra. E as 3 pessoas dessa mesa aqui estavam incluídas nela, só que só uma delas ganhou. Uhum. Não, brincadeira, eu fui campeão. E por isso eu vou ter que ficar com essa coroa por algum tempo. Ela é minha, eu ganhei ela. Só que eu posso perdê-la, mas sei lá. Parabéns, Vai ser Carlos. Eu prefiro não perder. seguindo a lógica da adrenalina, você ganha uma Olimpíada, tu não vira um campeão, tu vira um rei. Sim. Tá certo. Ok, agora chega de Bom, parabéns pro Carlos, né? E Parabéns saudades pro Carlos. da Ogra. Saudades Ó, Ogra, ó, nunca será esquecida. né? A primeira notícia vai parecer que o videocast é repetido. Então, galera, GTA V nunca pode ficar de fora do Videocast Games Adrenalina. Por Parece que quê? o Rockstar sabe. Porque quando ele não tem polêmicas envolvendo violência por aí mundo afora, que ele foi banido, ele foi adiado em algum lugar. E dessa vez a versão PC do GTA V foi adiada em 3 semanas e agora ela só vai ser lançada em 14 de abril. O que vamos comentar sobre isso? Que eu não aguento mais falar de GTA. Vamos comentar sobre isso. Você dizia que não tem muito o que comentar, mas essa notícia teve 258 comentários. Que são o repeteco da passada, Sim, na moral. sim, os comentários são sempre os mesmos. Você quer saber o que eu vou comentar sobre isso? Por favor, olha ali a lista ao lado. Tem um videocast antigo ali, em algum canto de games. Ali, ó. Que a gente falou. Tá lá, tudo que eu tenho pra falar Você disso. dizer que não é o vídeo da Anitta ali? Talvez. Mas Mas nada só, novo Só pra uma coisa dizer. também, o Project Cars também teve o lançamento adiado, né? Só no tópico. Tá, Também eu vai sair em sei, abril. eu sei que tu já jogou GTA, eu já joguei GTA e tu ainda tá pra jogar GTA. Como PC Gamer, o que você tá sentindo nessa Aliás, hora? o Carlos fez a pré-venda. Eu fiz a pré-compra. Ah, é? Vocês sabem como dizem que a pré-compra é tantas coisas, tem tantos problemas, mas é GTA, eu joguei a série inteira, todo mundo falou bem, então eu não vou dizer que eu tô chateado porque eu tenho a biblioteca inteira do Steam pra jogar, né? Então tem mais o que fazer, mas eu queria jogar, eu tô ansioso pro jogo. Será Dizem que é bom. será que agora você vai deixar o Dota de lado e vai jogar alguma coisa diferente? Eu tenho jogado FIFA também. Ah, mas Aliás, isso... vamos fazer um update. Mas ele tá jogando desde que ele entrou aqui. Quantas horas de Dota agora, Carlos? Um pequeno update. Eu tô chegando a 800, ainda não cheguei. Olha. Eu tô em 790, eu acho. Cara, sem querer diminuir a importância do adiamento desse lançamento que aconteceu novamente, vocês já sabem, a gente já falou, é aquela coisa. Se eu tenho alguma coisa a acrescentar sobre isso, foi que dessa vez, de verdade, eu não acreditei que seria adiado de novo. Eu também. Eu realmente achava que não Tipo, ia acontecer apareceu a de novo. notícia e eu não acreditei. É. Uma, que eu ia ter que republicar um negócio que eu já publiquei 30 vezes. And again, and again. E outra, que a Rockstar foi lá Sabe? e deu aquela desculpa que eles precisam polir. Tipo, tem Aliás, Tá, mas- eles mas- deviam não, mas- escolher outra palavra, porque isso já tá virando piada, mano. Esse jogo É. tá tão polido que se você comprar a mídia física, não vai conseguir nem ler, porque vai refletir tudo. Mas já que vocês estenderam tanto essa discussão, a gente tem que lembrar sempre do GTA 4 e da desgraça que foi o lançamento dele no verdade, PC. é verdade. Não rodava direito em lugar nenhum, precisou de 4 patches para lançar direito, para rodar decentemente. Tudo bem, o Assassin's Creed faz isso hoje em dia. Essa é uma outra discussão também dos jogos Mas que... pelo menos sai tudo incompleto junto, né? pra todo Não tem mundo. preferências. Já quer fazer um link com o Drive Club, então, de Já, jogo ó. lançado incompleto? Drive Club é um dos Falando em lançamentos jogos incompletos. mais problemáticos de todos os tempos. Por quê? Primeiro ele foi anunciado lá em 2013, né? Junto Ele com foi um dos system sellers, né? Sim. junto com o anúncio do PS4 lá na E3. Então, tipo, teoricamente era pra ele sair junto com o PS4 em novembro de 2013, quando o console foi lançado. Acho que enquanto a Microsoft mostrava o Forza pro Xbox, a Sony queria mostrar o Drive Club pro PS4. É. Então, né, a Sony prometeu toda aquela história, vamos tentar revolucionar com as corridas sociais, e também os caras que assinam a PlayStation Plus vão ter uma versão gratuita, tal, que vai chegar bonitinha no primeiro dia de lançamento. O que aconteceu, Carlos?
Não chegou. Nem o jogo, nem a versão. O jogo já foi lançado até agora, só que ainda tá naquela enrolação de que eles estão polindo a versão da PSN do Drive Club. Isso da é PS tão Plus. estranho. Esses polimentos, cara. O próprio lançamento do Drive Club foi problemático, né? Porque as partes sociais online realmente não funcionaram pra nada. Nem aqueles efeitos climáticos que hoje tá, tipo, normal, assim. É um jogo bonito de se ver e jogar hoje em dia, sabe? Mas, galera, a Sony não garante mais que vai lançar sua versão gratuita da PS Plus, beleza? Então, tipo, desencana. Teve um update pra isso depois que eu acho que faz pouquinho tempo agora, acho que foi ainda hoje, que o dia que a gente tá gravando no caso, que a Sony enviou comunicados pra imprensa dizendo que eles vão lançar sim, eles confiam que essa entrevista acabou tendo um erro de comunicação. Então, beleza. Assim que o PS6 for lançado, de repente o Drive Club chega na sua PS Plus. Esperem o Gran Turismo 7 antes. E é engraçado, né, meu? O pessoal do console adora correr lá no post do adiamento do GTA pra tirar um sarro. Como se essas coisas não acontecessem no videogame. Claro, né? Nossa, isso acontece em todas as plataformas. Não tem como, gente. Tá todo mundo ferrado igual. Bom, vamos para outra polêmica. Opa, Qual polêmica a gente vai agora? qual que São você quer? tantas, né? Pode ser essa do Resident Evil Revelations 2, não pode? Vamos, claro. Porque a única Falando versão... em jogos incompletos de novo. A única versão que não tem copy offline, aquela que é só centrada na campanha solo, é a versão PC. Por quê? Segundo a Capcom, eles querem que todas as máquinas e todas as configurações gráficas possíveis rodem decentemente. Então por isso eles tiveram que cortar essa parte. Alguém me explica? Nas consoles tem. Tem, todos têm. Tipo, se tem uma plataforma que não tem limitação técnica, é o PC. Então, tipo, PS3 tem, Xbox 360 tem, PS4 e Xbox One também tem. Cara, que bizarro. Me explica, João. Né? Vai lá, eu quero que você Não, tipo- honre o seu legado de polêmico. Vai lá. Não, cara, não tem polêmica aí. A questão é muito simples. Tipo, se você vai lá em casa jogar comigo, tu não compra o jogo pra você. E eu Sim, acho que né? a questão deve ser essa. Tipo, ela com certeza não tem nada a ver com hardware, porque, né? Exato, sabe? Você tá rodando nos consoles e, tipo, se alguns PCs vão rodar e outros não, também ninguém vai ficar culpando a Capcom. Nenhum jogador de PC culpa a desenvolvedora porque o PC dele não aguenta. Bom, então, e daí também o que rola é que tem toda aquela questão de que não é só pelo hardware também, né? Tem gente que já estava citando até nos comentários que o co-op local abre a possibilidade de você usar o Hamashi para jogar com outra pessoa, que daí simula uma rede local, aí seria como se estivesse em LAN também, sabe? Tá. Então, Vamos. isso não tem muita questão a ver com o co-op do split screen, que é o que o pessoal tava reclamando. Mas, tipo, é uma outra questão que é inibida por tirar o co-op local. Vamos recapitular. O que é o Hamashi? É um programa que te permite simular uma rede local, tu coloca o IP do teu amigo ali, o outro amigo coloca o teu IP ali, daí cria um servidorzinho e daí vocês jogam juntos como se estivessem em LAN, só que não estão. Aí isso é muito usado em jogos piratas Pra poder burlar a questão de não poder jogar online. Né? Teve uma galera ali nos comentários que falou que outros jogos também tinham co-op offline nos consoles, mas não tinha no PC. E foi através de modificações, né, os mods, que eles conseguiram acessar essas funções, assim. Tipo, não é oficial, mas é um suporte que recebeu pelos É mods. uma coisa engraçada, né, cara? Quando sai um mod que funciona perfeitamente, assim, dá sempre essa... Tipo, pô, os caras têm um time de desenvolvedores, tem um puto investimento, aí 3 gatos pingados em casa mexendo no PC, faz o negócio. Eu diria que tem duas coisas aí também, tipo, pode ter sempre o caso de alguém da equipe de desenvolvimento que já conhece o código do jogo ter vazado esse tipo de coisa, sempre pode ter o caso. E eu também acho que às vezes o que facilita muito a questão do trabalho do pessoal é quando eles olham os arquivos dos consoles e tem fácil acesso a eles, sabe? Tipo, aí o cara consegue quase que só portar o código pro PC. Isso são duas coisas que facilitam bastante. De qualquer forma, mas, são coisas que os desenvolvedores têm acesso. O caso do sim, co-op, sim. por exemplo, foi uma opção da Capcom mesmo, não levar pro PC. Sim. E sabe que eu achei isso, na verdade, sacanagem, porque em nenhum momento do marketing, antes do lançamento do jogo, Foi dito que o PC nenhuma não vez, teria. galera, foi dita que a versão PC não teria essa função, ok? É. Isso só apareceu porque alguém lá da Steam, se eu não me engano, foi lá pesquisar nas entrelinhas lá do próprio anúncio do jogo na página da Steam, que essa informação constava. Então até lá ninguém sabia e todo mundo foi jogar pensando que tinha. Tipo, eu e o Diego fomos fazer o gameplay pensando que tinha. teria o co-op pra gente mostrar pra vocês. Só que não rolou. Mas o que eu tô percebendo é que ultimamente, poucos anos pra cá,
O maior problema dos games está virando, não é nem problema de, não tem história, não tem gameplay. O maior problema deles está virando marketing. O problema sério com os games está virando marketing. O marketing fala que vai ter uma coisa e não tem, ou que não explica direito o que vai ter e deixa de ter. E acho que uma questão muito forte de marketing que gerou controvérsias no lançamento foi o The Order. The Order. Fazer um ganchinho aqui The assim. Order 1886. Que controvérsias são essas, João? Então, o The Order deu pra perceber, pelo menos até onde eu vi, que foi um jogo que dividiu muito opiniões, assim. Teve muita gente que achou uma droga e teve muita gente que gostou, mesmo o formato sendo assim. Só que eu acho que, independente da opinião das pessoas, eu acho que o marketing dele foi mal feito. Problemático? Eu acho que sim. Eu acho que deviam ter, talvez, sido mais claros nisso de... Tá mais pra Heavy Rain do que pra Uncharted, por exemplo, entendeu? Tá mais pra você participar das cutscenes do que pra um gameplay em si, peneirado por cutscenes. É que assim, ó, você não participa das cutscenes. Todos aqueles Quick Time Events são durante o gameplay mesmo em si, sabe? Então... Mas o que eu digo é que o gameplay ele é guiado por cutscenes, né? Sim, o tempo inteiro. Dá pra, tipo assim, zerar em 6 horas tranquilamente se você jogar no normal. Eu levei tipo 8 horas na primeira vez porque eu fiquei explorando mais, até porque eu tinha que fazer análise, ver o que tinha por ali, né? Mas dá pra zerar de boas em 6 horas, eu diria que, sei lá, umas 3 horas disso pelo menos são cenas assim, que você tem que acompanhar muito. Então, sei lá, são 16 capítulos e 4 deles pelo menos você assiste muita coisa e a única coisa de jogabilidade que você tem é andar por um corredor em linha reta. E aí começa a outra cena do próximo capítulo. Isso é muito chato, isso é um descaso absurdo, eu acho. E tem gente que não liga tanto pra isso. Eu liguei. Eu acho que devia ficar bem claro que é assim que funciona o jogo, entendeu? Pra não ter essa frustração, pra não ter essa... Daí sempre tem aquela questão também de que quando o trailer põe muito hype em cima do jogo, você vê tudo que tem no jogo, não só tira a surpresa do jogo, como também põe uma expectativa sobre uma coisa que o jogo não é. E claro que foi meio que o caso do The Order, mas tem gente que considera ele um jogo de qualidade e tal. Mas tem outros jogos que não conseguiram entregar o que eles prometeram. Sim. Esse é um grande problema também. Eu posso fazer um resumo da análise do The Order? Claro, assim, ó, eu acho que o The Order 1886, galera, é o típico exemplo que foca tudo que ele tem em gráficos e esquece de quase todo o resto. O que eu quero dizer com isso é o quê? Eu realmente acho que esse jogo tem os melhores gráficos do PS4 e possivelmente de toda a geração de consoles novos, ok? Na parte de áudio ele também é impecável, não tem nada de errado, inclusive a dublagem portuguesa é bem legal. Mas, tipo, todo aquele tiroteio é tão raso e robótico que você só tem que seguir em linha reta mesmo e não é desafiante, os cenários, tipo, não são bem posicionados, assim, eles não permitem estratégias, sabe? É uma coisa muito rasa e simplória mesmo. Então você fica naquele tiroteio bobinho contra inimigos genéricos. Você já viu isso em 30 games outros que saíram há 10 anos atrás. E aqueles QTEs muitas vezes também são bem automáticos e gratuitos, porque, sei lá, vai levantar uma arminha, você tem que apertar um triângulo. Vai botar a munição, aperta um X. Sabe? Tem coisas que é legais, tipo em combate melee mesmo, corpo a corpo, que até dá uma impressão legal assim que você tá realmente batendo no cara, né? Mas essas partes de levantar um chapéuzinho, ou de limpar a roupa assim, sabe? Isso é muito chato, não faz sentido, é automático. Nem Heavy Rain tem isso. Heavy Rain é uma coisa muito bem combinada, conjunta entre a história e o gameplay interativo com QTEs. Tá, eu acho que o The Order é bastante comparável com Last of Us. Porque o Last of Us... É, sim, nesse sentido. What? Porque o Last of Us também é um jogo que, acima de tudo, é focado na história. Ele se importa demais com a história. E o Last of Us, querendo ou não, ele é extremamente linear também. Bastante, né? Ele é extremamente linear. Então, nesse sentido, eu acho que eles são comparáveis. Eles são dois exclusivos, muito focados em gráficos, em qualidade dos gráficos, qualidade da história. E os dois vão seguir uma linearidade que vai te guiando para que ele possa contar essa história que ele quer contar. Por que o Last of Us a gente não criticou tanto quanto você criticou The Order, por exemplo? Porque, primeiro, num jogo tão focado na história, é importantíssimo que a história seja boa. Sim. Se esse é o alicerce supremo do jogo, ela tem que ser excelente e tem que ser interessante. Tem que te manter ali, né? Exatamente. Eu não posso falar da história do The Order, porque eu não joguei. Eu posso dizer, eu adoro a ambientação. Eu acho a ambientação... Posso falar? Claro. Isso é totalmente opinativo, tá, galera? Sim. Mas assim, ó, a história do The Order basicamente te coloca lá em 1886, numa era fictícia, lá na Londres vitoriana, que estava na pós-revolução industrial, aquela coisa tecnológica e tal. E lá, a tecnologia evoluiu a tal ponto que começou a gerar os pobres e os ricos. Depende do qual lado que você consegue se inserir na sociedade.
A partir dali acontecem rebeliões, aparecem os lobisomens, que são uma variação genética, não sei do que eles explicaram lá no game, que eu já esqueci porque é tão insignificante. Mas ele tem, pelo menos o protagonista é legal, assim, sabe? Acompanhar algumas das motivações que ele tem para tentar, né, trazer a história e fazer com que ela fique mais interessante. Só que ela demora tanto a engrenar, e tem uma hora que ela quer acontecer tudo tão rápido ao mesmo tempo, lá a partir do capítulo 10, que nem aquela história de Cavaleiros da Távola Redonda, o Nikola Tesla que aparece, esse é o único personagem legal que tem, na verdade, que consegue sustentar, sabe? O próprio negócio dos lobisomens, tão amplamente divulgado, que foi, vamos ter lobisomens no jogo por isso, por aquilo, sabe? Marketing. Explicou bem, sem noção. Ok, as batalhas contra os lobisomens são as coisas mais sem noção que eu já vi nos videogames, assim. Era muito chato, robótico, simples, não tem impacto e não ia fazer falta se não tivesse. Sim. Vocês falando agora do Last of Us, eu até tava pensando numa coisa. O Last of Us foi um jogo que foi lançado no final da geração. Essa geração, no começo dela, parece que o pessoal tá demorando a engrenar um grande exclusivo ou um grande jogo, né? No Play sim, no Play sim. É normal. Sabe? Mas no Play o que acho teve que de sim. grande até agora nessa geração? Bom, Infamous era pra ser um grande lançamento e apesar dele acabar não sendo tão hypado, foi um jogo bom. Sim. O Sunset Overdrive no Xbox Putz, é um jogo muito bom. Tudo certo aí. Eu acho que o Play ainda tá devendo aquele puta lançamento exclusivo. Sim. É, sabe, Que espera-se que seja um Uncharted 4. No Né? final desse ano espera essa minha. Se não for adiado, e eu acho que vai ser adiado, com certeza. É? Mas então, voltando no Last of Us, a história é muito boa, tu quer saber o que acontece, mas mesmo nos momentos que daí ele te entrega o jogo, aí você não tem essa coisa que o Andrei também criticou no The Order, que tipo, pega o cover ali, atira no cara ali. Você tem amplas possibilidades de como você vai passar aquele cenário, você pode fazer estratégias diferentes, e é gostoso jogar. Quando você finalmente tem a oportunidade de jogar, é gostoso jogar. Tipo, desculpa, pode falar. Não, pode falar, desculpa, eu te interrompi. Que o Last of Us também conserva uma coisa do The Order, que é uma tendência que eu acho que todos os jogos vão ter, que eu odeio, que é a cutscene interativa. É o negócio de apertar botãozinho pra limpar a roupa, é o negócio tipo... É só uma cutscene, só tá te contando a história, mas você tem que ficar ali, apertar um triângulo, apertar um quadrado, apertar não sei o quê. O Call of Duty Advanced Warfare, aperte quadrado pra pôr a mãozinha no caixão. Entendeu? Tipo, e quer dizer pra mim que eu tô jogando? Tipo, põe a mão biônica, aperte o botão pra fechar a mão. E mais do que isso, sabe? Tipo, é uma ação que não lembra em nada aquela ação, porque às vezes tem uns Quick Time Events que tu tem que, sei lá, fazer assim com o braço e tu faz assim com o analógico, é uma coisa muito mais intuitiva. Pelo menos te dá uma ambientação melhor. Claro que eu não acho que tem que ser a cutscene inteira só Quick Time Events, mas eu acho que por uma outra ação que, digamos assim, seja um momento de mais ação da cutscene, até que pode entrar alguma coisa, só que eu não acho que tu tem que limpar a roupa com um quadrado. Eu gosto de QTs. Eu Sim, realmente eu sei. gosto de QTs. Acho que fica legal quando é bem usado. No próprio Heavy Rain, assim, no Beyond Two Souls, assim. Até no God of War, cara. Tipo, você aperta lá os botões pra finalizar os caras. Então, é legal, cara. O God of War, ele é bem criticado sobre a quantidade de QTS Quadrado, que ele tem. quadrado, Não, e a quadrado, quantidade de QTS dele recebe bastante crítica, mas é típico de crítica de gente que não jogou. Porque o God of War é um dos jogos que tem as QTS melhores inseridas, na minha opinião. Porque você efetivamente luta com o chefe, você tem a luta normal, e no fim, pra finalizar o boss, vem as QTS, que daí você consegue aquele final cinematográfico, assim, é quase um fatality. Eu acho isso muito bacana. Agora, não gosto, nunca vou gostar, e o Carlos acha que em alguns momentos se justifica, o Andrei também. Eu não, eu prefiro que passe logo a cutscene e eu assista e segue a vida do que, tipo, o cara te entrega o copinho e você vai apertar o botão pra pegar o copinho. Então, foi isso que eu critiquei na real, né? Mas Só que Mas o Carlos disse quando é mais gratuita e- intuitivo, se é um analógico... você- Não, mas é que eu isso falei não é que em momentos de contextualizado, ação. né? Em momentos de ação, que são as QTS mais convencionais. Não, em momentos de ação, tipo, se você erra, você perde, por exemplo, beleza. Sim, sim. Aí eu acho ok. Não, então, eu tô falando momentos cruciais, tipo, sei lá, se tu vai disputar pegar arma com o vilão do jogo, por exemplo, sabe? Que é no meio de uma cutscene, mas... Sim. Aí tudo bem, tem que segurar um portão, sei lá, ficar apertando. Essa é Ó, clássica. Eu acho que a Sony tá querendo fazer do The Order uma série, né? Sim. Ó, muita coisa vai ter que melhorar nesse jogo. No 2, no 3, no 1887, 88, não importa. Muita coisa vai ter que ser corrigida e melhorada pra se tornar uma série boa, beleza? Eu acho que o The Order já teria saído bem melhor se ele fosse exatamente como ele é, mesmo com a história sendo um pouco meia boca, se nos momentos de tiroteio eles fossem mais satisfatórios. É. Se eles entregassem Porque, assim, uma ó, experiência mais variada. Os tiroteios,
É aquela coisa que a gente tá muito acostumado a ver. É só aquele tiroteio. Não tem tipo, evolução de habilidades pra te dar vantagens ou desvantagens. Não tem absolutamente nenhuma profundidade ali. É só cover e atirar mesmo, sabe? Que é chato. Os inimigos são burros também, então fica fácil. Mas vocês falando assim, é que os videogames também têm uma característica que o cinema não pode ter. Que tu pode ter um jogo com uma jogabilidade excelente e uma história meia boca e ser um ótimo jogo. Sim. Que no cinema tu não pode ter um filme com uma história meia boca e ele ser um ótimo filme. Sim. Não, o que eu quis dizer é que não tem profundidade de jogabilidade, sabe? Então Sim, fica sim. um negócio muito... Não, fica um descaso ali, essa é a sabe? grande diferença Porque entre você o The Order espera e se o divertir e na verdade é chato, Sim, sabe? Não tem nada de diferente do que você já viu antes ali. sim. Sim. Encerramos The Order? Então, a gente quer saber, claro, a opinião de vocês, né? Embora já tenham dado 350 comentários só na análise do The Order. Porque o The Order realmente foi bastante divisor, assim, do que o pessoal opina. E muita gente que não jogou, não viu o jogo, não tá ali. O que mais tem nos comentários não é gente falando da análise nem do jogo que jogou. São pesistas e cachistas deixando o saco na análise. Galera, cresçam! Vocês podem comentar, pode Claro. dizer que parece que o jogo tá bonito, parece que isso, parece que aquilo, mas não venha dizer como se você soubesse. Dá pra falar dos gráficos, né? Não da jogabilidade, essa é a Exato, questão. E ainda assim os gráficos no YouTube tem aquele... Próxima notícia então, aquela gente. impactação na Próxima imagem. notícia então, do que você Bora. quer falar, Andrezinho? Olha, colocaram aqui que aconteceu um recorde na Steam, eu acho Quem colocou foi o João. Eu acho que o Carlos, ele merece comentar isso aqui, já que ele manja de Dota 2, né? E o MOBA alcançou 1 milhão de usuários simultâneos no Steam na semana passada, Carlos. Sim. Eu acho que você tinha umas 30 contas só você, com elas logadas nessa conta aqui. Não, só uma mesmo pra jogar. Tem gente que usa mais de uma porque tem um sistema de ranking ali que... Você estava presente que nesses serve. milhões, Carlos? Você era um deles? Pelo que me falaram, eu acho que eu era, porque eu tinha dado uma olhada, no dia pelo menos eu joguei. Adrena Não no sei se recorde mundial, gente, isso é muito legal. Mas pois é, então, o Dota tá sempre disparado na lista de mais jogados do Steam, é free to play, é um jogo de qualidade, é um jogo muito popular, mas ele ainda tá abaixo do LoL na questão de usuários, tem menos gente, mas é um jogo que tá crescendo pra caramba, é incrível o quanto continua crescendo o Dota, os dois estão crescendo, mas a gente tá falando aqui do jogo. E um outro detalhe interessante é que logo depois desse recorde, a Steam divulgou que conseguiu 25 milhões de novos usuários nos últimos 6 meses também. Ou seja, mais uma notícia de que a plataforma está crescendo. Pra quem fala que o game no PC tá morrendo, parece que... Tá sabendo bem quem fala isso. Tá sabendo bem. Parece que não é bem o caso. E com esses 25 novos milhões de jogadores, a rede chegou a 125 milhões de usuários totais, né, Carlos? Sim. Pois é. Isso não quer dizer que... metade da população, mais da metade da população do Brasil. Pois é. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha comprado jogos, isso não quer dizer que todo mundo... Jogue efetivamente. Eu diria que pelo menos jogou uma vez quem criou uma conta, faria sentido, mas Claro, não necessariamente, claro. Por exemplo, eu tinha conta na Steam muito antes de ter um PC Gamer. Até Que era só porque- pra jogar Worms. Eu Sim, tenho mas conta é. na Steam também, eu não uso por preferência mesmo, mas eu também tenho conta Só na que Steam. isso é uma parcela mínima. Com Sim, certeza sim. a maioria são pessoas que fizeram pra efetivamente jogar. É, só ver a Tipo, quantidade de gente que tá sempre online jogando. Né? Até, Tem até muita que gente. não compra na Steam ganha games, né? Então, tipo, é mais um motivo pra ter se você tiver um PC legalzinho assim, que ele Às te vezes dá... na casa de um amigo. Às vezes ele te dá games gratuitos, né, Carlos? Dependendo Ele de, tem de vários uma ocasião jogos muito free especial to play. assim. Né? Eu me lembro deles terem distribuído Left 4 Dead Foi, 2. Mas O é Jupiter raro. Elite O Team... Ah, foi é? presente também. Sim, mas Não, é isso é raro ter essas distribuições. é raro, O que, o V2 o que mais, tem, o o que- V2. o que tem sempre são 3, 4 vezes por ano promoções incríveis, absurdas de todos os jogos recentes. E aí que a etc. Steam mostra, Brilha. tira pra Sim. fora e bate na mesa. Porque Sim. daí Na ela... Porque daí ela mostra como ela é foda. Legal. Mas Legal. inclusive tinha, se eu não me engano foi o criador do Super Smash Bros. Que tava esses dias elogiando a Steam também, que realmente é uma plataforma que eu acho que é quase unânime com a qualidade dela. A Valve acertou muito bem, né? Quanto mais Né? gente jogando, Não, melhor. e o mais interessante é que no começo ela foi muito criticada porque era um método de DRM, era um jeito de te forçar a ter o jogo original, etc. A verificar a originalidade do jogo e tal. Originalidade é boa, né? A ser jogo original, enfim. Mas com o tempo foi ganhando seu espaço, foi conquistando Mas, jogadores do PC, né? Mostra como eles foram visionários, né? Sim, tipo, eu não sei se ela foi exatamente a primeira plataforma a ter essa proposta, mas foi a que deu certo. Com certeza. Então, eles fizeram alguma coisa certa. Imagino e- que deve entrar de grana ali, né? Tanto para os com desenvolvedores certeza. quanto para a Valve que criou não, isso. E o que é legal, sabe? Eu acho justo, porque você tá jogando barato, eles estão ganhando dinheiro, tá Sim, todo sim. mundo feliz. Não, os desenvolvedores, principalmente os indie, estão ganhando muito espaço Ah, pra claro. eles ali, muita visibilidade.
E mais do que isso, né? Tipo, a Valve, falando que eles mandaram bem, eles chegaram a contratar o economista, a gente tava comentando esses dias aí. Poxa, é uma empresa que sabe o que tá fazendo, por enquanto. Menos Half-Life 3. Tu perdeu o fôlego Sim. de tanto amor que ela tinha, cara. É aquela Ele coisa não de soube explicar esse amor. Ele Take ficou... my breath away. É o literal. It took his breath away. Mas nós dois aqui estamos todo dia abrindo a Steam, né? Todo dia. Não, cara. loga junto com o PC. Sim. Imagina. Próxima notícia então, gente. Cai dentro. Bom, temos uma notícia aqui de que o mercado de videogames, né, de consoles, a produção de consoles, o faturamento dessa área caiu no Brasil em 2014. Falando em crescer um, cai o outro. O encolhimento foi de 21% Mas no calma, nosso eu país no posso ano explicar. passado. A notícia original é do site Wall Jogos, galera, só pra deixar claro aqui, tá bom? A gente pegou deles e fez uma materinha. Mas essa é uma notícia igual que a gente comentou no outro videocast uma vez, daquelas coisas que quando você lê realmente é natural. Sim. Que é que nem o Carlos ia explicar. Sim. Qual foi a notícia no último videocast Tech, né? Que a gente disse que era a coisa mais explicável do mundo. Que era ter mais Android infectado. Ter mais lá, Android né? infectado com vírus. É a coisa mais lógica do mundo. Essa é também, tipo, porque o Carlos queria explicar, por favor. por gentileza. Não, você disse. Não, Tu mas pode quem sou explicar. eu? Você Tu quer é explicar? realeza. Tu leu? Eu li sim a notícia. A questão é que é aquela história, né? Começo de geração, o pessoal tá trocando hardware é mais caro, o PS4 e o Xbox One são mais caros que o anterior. Aí nem todo mundo tá aderindo aos novos ainda, tá esperando vir aquele preço mais baratinho. PS4 mesmo, quando saiu, tava 4 mil, agora tem contra mais E as barato. compras de PS4 nem contam, porque ele não é fabricado aqui. Não é fabricado sim, aqui. é verdade. Então, contando só as compras de Xbox One, Então tem além de tudo. 360 Já não conta nem o PS3. PS4, é verdade. e a só geração passada que ninguém mais está comprando para juntar dinheiro para ir para nova. Então, Mas segundo a apuração aqui do All Jogos, um outro fator também é, tipo, não é que o mundo está em crise, mas tipo, não se tem mais tanto poder de compra como antes. Então, tipo, nem em escala mundial, nem no Brasil que acompanha essa tendência também, a galera não está comprando. Isso fez decair em 21%. E claro que quando cai o poder aquisitivo, as primeiras coisas que saem são os supérfluos, né? Game, essas coisas. O cara precisa Eu comer. aposto que tem muita gente que tá assistindo aí que não considera tão supérfluo assim os Não, games. é a mesma gente que é super Eu acho entusiasta, que- mas Não, pra sim, jogar sim. eu preciso comer. Depende Sim, das cara. condições também, exatamente. Sim. Exatamente. Mas Olha enfim, só. eu diria que a maior parte dessas condições são momentâneas e em breve, sei lá, acho que um ano o mercado de consoles do Brasil já deve dar uma bela melhorada. Não que o de games esteja mal, por exemplo, o de games está muito bem ainda. Sim. Olha só. Vamos fazer as comparações aqui? Claro. Em 2013, por exemplo, foram 1,4 milhões de de consoles produzidos e o faturamento chegou a 800 milhões. Já no ano passado, em 2014, foi 1 milhão de consoles produzidos, ou seja, um decréscimo de 400 mil, e o faturamento chegou apenas a 633 milhões de reais. Então, esse decréscimo de 21% no Mas faturamento. continua sendo um faturamento, né? E eu acho que a tendência é crescer quando Também acho. as coisas engrenarem O mais. Brasil meio que engrenou assim, no mercado de games, né? É bacana, Há pô. 5 anos atrás estava uma É bosta. só ver que o tanto de jogo localizado que tá vindo. Pô, os caras estão contratando até a Peach, sabe? Alto swag. Não sei se isso foi irônico ou foi uma boa afirmação. Próxima notícia. Descubram. Tá, próxima notícia. Vai ter um torneio de Hearthstone. Vai ter um torneio de Hearthstone, cara. Fala Olha aí. que legal. Lá na BlizzCon, a NVIDIA tá organizando... vai ser patrocinado. É natural, né, que na BlizzCon tenha torneios de jogos da Blizzard. Claro. Olha só, A NVIDIA resolveu investir num prêmiozinho aí. Quanto que vai ser o prêmio? Pra... $25 mil. O que dá tipo quase 70 mil reais. Sim, interessante. $25 mil é o total das premiações, o vencedor ganha $10 mil e também ganha uns pontinhos pro campeonato mundial. Claro. Você saberia explicar essa questão? Sim, o legal é que, tipo, Não, nem eu. são 16... tipo, todo mundo vai poder participar, galera. Tanto quem é amador, digamos assim, quanto a galera que joga E é profissionalmente. internacional, deve ser Sim. só ir pra lá. Exatamente. Classificatório online, né? E todo mundo vai poder jogar contra todo mundo, sabe? Sim. E no final, depois das eliminatórias profissionais e amadores, o pessoal se junta numa melhor de 16, digamos assim. E Hearthstone é muito legal. Tu tava jogando na época aqui, né? Tava. Joguei até precisar investir no jogo. Aí eu parei. Esse jogo tava inclusive cotado pra entrar numa edição da Ogre, não é? A gente verdade. ia fazer, mas aí tinha que acabar. Aí não fizemos. Às vezes essa aí entra só pra dar mais uma noção também do...
Como vai o mundo dos esportes, né? Como vai você? Vai bem. Vai bem, E porque já sempre que pra o caramba. Andrei falou na Ogra, eu acho que dá pra encerrar as notícias, ir para os comentários comentados e responder a pergunta sobre a Ogra. Então, antes de mais nada, vem Fecha a vinhetinha. tudo. Comentários. Comentados. Você tem royalties, tá? Se tem royalties, a gente não vai poder fazer isso aqui monetizado. Vamos parar. Ah, é? Põe. Eu acho que Põe outra 15 música. Censura, tá? eu acho que até 15 segundos parar. rolam. Então, gente, comentários comentados. Vamos começar pelo off-topic, que uma pergunta relativa à Ogra foi feita. Vamos lá, qual é a pergunta, Carlos? Carlos? Como assim, Carlos? É porque, tipo, a minha página fechou, mas eu já achei aqui. É a pergunta do senhor João Polêmico? Quem é esse? João Polêmico. Eu sei que não tem nada a ver, mas quando a Ogra vai voltar? Não sou eu, tá? Teve algum usuário que teve a audácia de fazer um nick chamado João Polêmico. É uma bela homenagem, tá? Quando vai voltar, João, a Ogra? Sem previsões, galera. A Ogra foi boa enquanto durou. Nós nos divertimos bastante Foi e massa. tivemos aí esse produto que é legal ficar ali mostrando, mas estamos trabalhando ainda nesse formato. Várias discussões estão acontecendo aqui dentro do que vai ser feito a respeito de tirar aquela coroa da cabeça do Carlos. E assim que tivermos novidades nesse sentido, elas serão prontamente divulgadas para os nossos caríssimos usuários. Mas tem novidades por aí. Vai vir coisa, vai Eu vir tô coisa. sabendo que já tem coisa legal aí vindo. Hype. É. Vamos lá, o próximo foi o Marco Douglas de Paula. Ele falou assim: qual o modelo da Asus que a estrela ascendente do Adriano está usando? Olha essa referência ao começo do videocast também. Obrigado, pô. Eu imagino que seja um elogio. E eu... Parece um elogio. Pois é, o notebook era o Asus Taichi 31, que ficou por aqui um tempinho com a gente. Que era aquele que botava a imagem na Que frente? tinha 2 telas, exatamente. Legal. Então, tá aí respondido. Pois é. Vamos lá, o João Vitor Almeida perguntou: o Carlos é solteiro? Calma, deixa eu terminar o comentário antes de rir, tá bom? O Carlos é solteiro? Campanha Um Amor para o Carlos. Interessadas, mandem mensagem via inbox. Ajudem, eu vejo ele sentado no canto daquela mesa tão sozinho e ninguém faz nada. PS, não tirem sarro, isso é sério. Obrigado pela sua simpatia, senhor João Vitor. Pode comentar. Pra quem estiver interessado, Interessada. Quem né? estiver interessada. Eu sou solteiro, sim. Eu saí de relacionamento recentemente. Oh. E Tá eu- carente? Eu acho que é a barba que dá esse tom meio Keanu Reeves, assim, né? Bastante. né? No sentido de estar triste no canto, assim. Ah, tá. pode Esse ser. Neo A é barba tá escolhido tá que escondendo. tá. A Quê? barba tá escondendo que ele tá ficando vermelho, na verdade. João Vitor, a minha pergunta é: quantas mensagens você já recebeu? Compartilha com a gente leva pro Carlos. Não se esqueçam do Kickstarter, eu na BGS 2014. Isso é muito importante, galera. Também. Não, isso é importante, porque quanto mais gente for na BGS, melhor e mais conteúdo a gente vai Não, conseguir. então, o 2014 era o Kickstarter que o Thiago teria feito, tá ligado? Essa é a piada. O Kickstarter já começou, vamos lá. A gente Já quer falta- o Carlos na BGS. Já falta cama pra nós. Tem que achar mais cama pro Carlos. ali Isso nas são escadas. outras histórias, mas sempre dá pra caber mais um. Vamos lá. Sempre cabe mais um. O Samuel falou Samuel. assim: cara, eu sou inscrito antigo no canal, mas comecei a acompanhar o vídeo de vocês há pouco tempo. Vocês são ótimos. Pena que o canal tenha pouca audiência. Os É verdade. vídeos são ótimos. É, ele não foi nada da gente. É, os Andrei, vídeos. não puxa a sardinha. A gente é ótimo mesmo. Também. Mas, em minha opinião, vocês são os melhores no que fazem e continuam sempre produzindo um ótimo conteúdo. Trabalhamos nisso. Obrigado pelo apoio. A gente procura se dedicar e melhorar cada vez mais, né? A gente agradece. E pra gente ser um pouco mais conhecido, é só compartilhar. Isso pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, no Twitter, no nosso Onde site. for. Faça o que você quiser. Ajuda pra Google caramba. Mais, pra Ajuda quem usa. porque vocês falando é Google muito mais Mais. interessante pros seus amigos do que a gente falando. Alguém usa Google Mais aí, será? Ah, então no Orkut também, galera. Se quiser, não tem problema. Acho que o Orkut não rola, velho. Acabou? Acabou, né? Acabou. É, não dá pra Pode ser usar. no... Não conheço. LinkedIn. Mirk. Mirk é ainda quem usa. existe. Meu Deus. No Reddit. No Reddit, sim. Legal. No Reddit, sim. Pode ser. Então tá, galera, vamos Olha só. à enquete da semana passada. A enquete na semana passada, que começou com a polêmica no Videocast Tech, né? Qual é? A pergunta é a seguinte: proporções realistas são importantes nos games? Proporções corporais, diga-se de passagem. É, isso aí veio da declaração da galera da NetherRealm que ia ter um cuidado em fazer proporções mais realistas para as mulheres de Mortal Kombat X. Tá. Sim. E as alternativas, né, as opções de escolha foram: sim, gosto de mais realismo nos jogos. Essa- Isso ganhou com Ganhou. 45%, olha só, quase a metade. A segunda foi: não, por mim tanto faz, com 24%.
A terceira, não, eu gosto do volume extra, 21%. E a última opção foi sim, sou contra a objetificação sexual com 8%. Que até que tem bem mais porcentagem do que o esperado. Então vamos ao que as pessoas acharam. Teve gente que reclamou que faltou uma opção que fosse depende. A gente evita pôr esse tipo de opção nas enquetes porque ela ganha disparado daí, porque sempre depende. Porque ela costuma ser a mais certinha, né? Então, é meio em ciminha do muro ali. Né? Se for assim, ok, a gente quer forçar o cara a dar um veredito. Sim, porque nunca as opções vão refletir exatamente o que tu pensa. Por isso que a gente pede que comente, e é por isso que a gente comenta depois. E É o que vai acontecer agora. a gente não fala agora as nossas opiniões sobre isso? Pode falar falar depois? Não, por favor. A gente não tinha André. falado disso no último videocast, nós dois? Não. Não? Mas isso não é pra ser no games? Como É, vai ser no por isso tech? que foi Que coisa. Olha que coisa. Regaça, Andrei. Vai! Olha só, pra mim tanto faz. Ok. Então, eu sei que isso, aqui no proporções 24%. exageradas, tanto dos seios quanto pernas, coisas de meninas, personagens femininas, ofende bastante gente, justamente porque não representa a grande maioria das pessoas. Mas pra mim tanto faz, isso não me ofende, então pra mim tá legal. Eu não tô dizendo que eu gosto daqueles super tamanhos que tem no Dead or Alive, por exemplo, que é tosco, né? Ou balançar os seios com O Vita. o DualShock no Ninja Gaiden. Isso é muito japonês. Eu não gosto disso, mas pra mim tanto faz. Qual é a opinião de vocês agora? Eu nunca me esqueço que eu fui jogar Ninja Gaiden e eu fiz assim, de repente, sei lá pra quê, e começou a balançar. Tá ligado? Porra, pra que isso, mano? Claro que foi assim que tu descobriu. É que eu vi um vídeo no YouTube, daí eu vi que tinha que ir lá fazer. Sim. Correndo. Qual é a opinião de vocês? Pra mim, tanto faz. Não fiquem mudos. Por favor, realiza. Pode ir, Tiago. Vai lá. Fica à vontade. Não, eu vou demorar. Ai, essa estrela ascendente. Vamos. Bom, então, eu curto o realismo dos games, mas eu ficaria com a opção de que eu sou contra a objetificação. Eu acho que não é uma boa. Olha só. Bom, agora que eu tenho um microfone melhor, eu vou até opinar sobre isso. Eu concordo com o Carlos. Eu acho que É engraçado. Nossa, essa cabeça aí. a minha concordância com o Carlos é a coisa mais engraçada do mundo. Né? Eu acho que a objetificação sexual dos personagens tem que pegar leve. Antes de mais nada, eu acho que denigre um pouco o jogo. Quando tu olha o jogo e ele apela no fanservice, parece que o jogo não é bom o suficiente, ele teve que apelar pra isso. Ah, tá. Eu tenho um pouco essa impressão, entendeu? Pega Mortal Kombat, é referência nos jogos de luta, o jogo é excelente. Então ele não precisa fazer aquilo. Ele não precisa... Porque dá a impressão que o jogo tá te falando assim, pode ser que não seja tão bom, mas olha as gostosas. Entendeu? Parece que você vai comprar o jogo porque tem isso. Mas em algum Mortal Kombat já sentiu que isso chegou nesse ponto, assim? Que eles fizeram... Que, sei lá, todos os Mortal Kombat ficaram bons, praticamente, né? Claro. Mas alguma vez em algum Mortal Kombat sentiu que, sei lá, o design da Kitana ou da Marlina foi exagerado, assim, bem exagerado? No 9, porque não tanto o design do corpo, mas das roupas. Ah, tá. Sabe, a mina luta de biquíni. Qual que é a necessidade disso, entendeu? de maiô, né? Não, tem uma que é de biquíni mesmo, dependendo da roupa que tu põe, sabe? Às vezes eles ainda conseguem justificar o contexto, quando você tá na campanha e você encontra a Milena, ela tá onde ela tava sendo fabricada ali, que ela tá com os paninhos, sabe? Tipo, eu não sou puritano, se ela tivesse pelada ali, eu ainda acho justificável, ela tá no momento de nascimento, sei lá. Mas aí a maior parte do jogo fica até meio tolo, sabe? Tá o pessoal numa reunião, tá todo mundo conversando normal, chega a mina de biquíni ali, tipo... Tá, mano. Então eu acho que, antes de mais nada, dá essa diminuída no jogo, sabe? Na moral do jogo, eu acho que diminui. E segundo, é essa coisa, sabe? Não é que vai quebrar a minha imersão, não é que é um problema muito pro jogo, mas existe essa parte por fora da coisa que você não pode ignorar. Você não pode fingir que jogos não são um produto cultural. Muita gente só fala, eu só quero jogar, não quero saber essas coisas. Cara, mesmo que você não pense nisso, não importa. É a maneira como as mulheres ou mesmo os homens são retratados na sociedade. Então, quando você tem um jogo que esse não é nem o foco dele e retrata as mulheres assim, ele pode passar uma impressão de que é assim que as mulheres devem ser vistas. E isso é onde mora um problema. Na minha humilde opinião. Porque eu falei que eu não me importo, né? Sim. Tipo, não me sinto ofendido. Eu falei que eu sei que existem pessoas que se sentem ofendidas com isso, justamente pela não representação total do que acontece fora da tela do videogame, né? Mas, por exemplo,
nós homens, né, tirando um pouquinho desse lado das mulheres, a gente também é bombardeado com isso. Porque Claro. desde o começo, o que mais se vê nos games são homens super fortes, sarados, que podem destruir tudo, e a gente não é assim. Não. Isso cai pelos dois lados. Não. Porque não é no mundo real, no mundo real não é esperado que aquilo não é um padrão de beleza. Quando tu vê o homem bombado, sarado, aquilo é uma fantasia. Ele não é um padrão almejado. Existem, mas não digamos Exato. que é o... Não, e isso é padrão? o jogo, a maioria dos jogos são feitos para homens. E quando coloca aquele cara que é perfeito, não é pra diminuir o cara, é meio que o cara, nossa, se eu fosse assim, é uma coisa mais assim, uma fantasia de testosterona. Quando coloca a menina, é diferente. As mulheres no mundo real, elas são cobradas, que elas têm Sim, concordo contigo. aqueles corpos diferentes da gente, Concordo contigo. entendeu? Nessa parte concordo. Entendeu? É quando leva pro mundo real o nível de cobrança que você encontra aqui fora. Sabe, tem muito cara que fala assim, eu vejo homem forte e eu não fico fazendo mimimi, mas nunca na sua vida te julgaram pela sua aparência como as mulheres são julgadas. Vai ter gente falando nos comentários que é julgado sim, e claro, todo mundo é julgado pela aparência, mas é incomparável o nível de julgamento que uma mulher sofre e o nível de julgamento que um homem sofre, só pela aparência. É a minha opinião. Cara, o João traz as polêmicas mais legais do videocast. É por isso que em todo videocast games eu falo que ele é o cara mais polêmico da Adrenalina. Acho que devia ter um teaser no Facebook só com ele falando isso. João polêmico. João Mil Grau. Não, depois vem umas conversas nos comentários, que é umas bíblias, assim. É verdade. Bom, galera, Desculpa, o Dead or Alive e aquele beach volleyball que tinha lá no Xbox, eles eram super... Sabe, existia exagero das proporções. De proporções sabe? e de reações físicas também. Esse beach volleyball que era do Xbox era legal, sabe? Mas dava pra ver que todas elas eram de biquíni, proporções maiores e tal, pra chamar a atenção mesmo. E essa do Ninja Gaiden que eu achei a mais gratuita de todas, porque não precisa. Então, aí que tá, esse que é um negócio que eu acho crucial também. Você tá citando o beach volleyball. Quando é uma bobagem dessa, tu sabe que é uma bobagem. O jogo foi feito pra isso. É tipo, olha as minas com os peitão jogando vôlei. É as minas que você tem no jogo de luta, mas a gente vai levar no vôlei na praia pra pôr elas de biquíni. Mas lembra... É a proposta do jogo. Sim, mas não precisa, né? Não, claro que não. Mas eu digo, quando é a proposta do jogo, eu acho menos nocivo do que quando você tá jogando Ninja Gaiden e tem esse recurso. Sim. Que é tipo, a mina tá ali, aproveita e usa ela. E no próprio entendeu? Ninja Gaiden é engraçado, né? Porque o Ryu lá, o personagem principal, ele é totalmente, né, Sim, coberto, e a sim. mina é um maiô com umas fendas aqui e a bunda pra fora. E jogos japoneses sempre vão ser exemplo nesse tipo de questão. Porque lá eles não estão muito preocupados com isso, não. Acho que uma personagem que evoluiu bem ao longo das décadas nesse sentido foi a Lara Croft, né? Demais. Totalmente aqueles peitos piramidais, ela aparecendo aquela roupa da Madonna, e hoje ela é normal. Uma menina normal, uma garota. E o jogo fica legal. Não foi e foda? E ela não deixa de ser uma ídola dos gamers, Não, uma das não mais foi- lindas, porque ela tá de roupa. Não foi um dos melhores games de 2013? Foi foda. Tomb Raider foi foda, Ó, né? jogaço. Girl Power. Girl Power, isso mesmo. A gente precisa de mais protagonistas mulheres, né? Que sejam sim, legais, bem que- construídas e não sejam exageradas. Com certeza. Isso é Com legal, certeza. né? Sabe o que eu acho legal também? Muita gente que eu vejo em fóruns, por exemplo, que eu frequento vários fóruns. E quando sempre tem a opção de você escolher entre o homem e a mulher, se é um jogador, boa parte deles vai e escolhe uma personagem pra construir, seja uma elfa, se for um RPG, uma caras gostam de anã. pegar, Pelo prazer de jogar com uma mulher ao invés de ser aquele bombadão, invencível, sabe? Pode ser. Curioso isso, né? É curioso, é diferente. E MMO é vantagem que você ganha itens. É verdade. Que engraçado. Vamos aos comentários então sobre a enquete? Claro. Vamos lá. O Giovanildo Lopes falou assim, respondendo à enquete: não, quanto mais melhor. É ótimo ter mulheres gostosas nos games, afinal de contas, o que importa é comer isso e aquilo. Citando o grande Alexandre Frota. Eu vou tipo falar e você põe o pi, pode ser? Não, já foi isso e Já aquilo falou. tá ok. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo sabe o que é. Quando o Alexandre Frota é exemplo de vida pro cara... É, né? Tá, vamos lá. Agora o Yuri Lobato falou assim: acho que a opinião geral fica no intermediário mesmo, mas acho que depende também muito da série, e os jogos japoneses nunca vão ser realistas. Um abraço. Às vezes eu pedi muito que sejam mesmo.
Resident Evil é um jogo japonês e tem proporções legais, embora o Chris tenha tomado bomba. O Chris no 5 virou um monstro, Né? Um Ele tá monstro, imenso. um monstro. Mas a Capcom, ela dá uma peladinha, ela faz personagens bem esculturais, assim, mas ela é uma das, por mais levando em conta que é japonesa, ela é uma das que mais pega leve. Aquela personagem do 5, a Sheva, né? A Sheva. Sheva, eu achei ela legal, tipo Lara Croft, assim. E você olha, ela não tá toda coberta, mas faz sentido. Eles A estão num roupa, calor desgraçado. O Chris também Não tá tá- de manguinha Uhum. curta. É. Ela tá de calça. Normal, com uma blusa normal, assim, Não sem... precisa mudar a realidade do jogo pra isso. Tipo, a Jill no primeiro jogo, no primeiro Resident Evil, ela tá com roupa de militar. Pô, ainda que no coberta. remaster eles se deram o trabalho de fazer os peitos dela balançar, não é uma coisa fora da realidade. E ela ainda tá com uma roupa que seja digna do lugar onde ela tá. Vamos Acho lá. que eles se perdem mais nas DLC, assim, que daí tu compra uns biquíni, umas coisas estranhas pra pôr na mulherada. As famosas skins. Ok. Aí... Já o Fábio Pache falou assim, sobre a enquete eu marquei a segunda opção. Qual é a segunda opção? Aquela que não importa Tanto tanto, faz. Pra mim, tanto faz. Ok. Eu testei. Gosto de simuladores de corridas e isso me leva a buscar coisas realistas nos games. Claro que o contexto tem que ter sentido. Imagina um Resident Evil realista. Só seria realista o que naturalmente Resident existe. Evil realista. Realista. Ah, tá, ok. Beleza. Tá, o que ele quis dizer com isso? Ele disse que o que pode ser realista é o que naturalmente existe. Eu acho... Por isso que ele gosta de Não, game de acho corrida. discutível. eles tentam atingir um realismo, por exemplo, no Resident Evil, as armas são realistas, a ambientação é realista. Eu diria que a única coisa muito fora da realidade, eles são exatamente os inimigos, na real. Então, eu acho que mesmo que você faça um jogo fictício, você pode fazer ele de maneira realista. Sim. O Dead Space, nada ali é real, mas você faz ele de maneira Sim, realista. é o que a maior parte das produtoras buscam, na verdade, Um bom exemplo. esse tipo de realismo mesmo. Um bom exemplo. O Gustavo Henrique, por sua vez, falou assim, pra mim tanto faz, pois o mais importante é como encaixar essas proporções de forma artística com o jogo. É um bom argumento esse, né? Sim. Outros então, o Talos PCR disse que, sobre a pergunta, o realismo é importante, porém tem personagens como a Mei do King of Fighters e a Chun-Li do Street Fighter que são conhecidos por terem aqueles atributos volumosos. Pois o que seria a Chun-Li sem uma coxa grossa? O que seria a Mei sem seios fartos, redondos, balançantes, reticências? Então gosto de proporções realíssimas, mas somente se casar com o contexto. Então, é engraçado que ele se... Você não tinha feito uma coluna sobre isso há um tempo? Agora que eu me lembrei disso porque ela citou a Mei. É, muito tempo, esquece aí. Era Mas sobre o que mesmo? Ele se Desculpa. contradiz, né? Porque ele diz que tem que casar com o contexto, mas tipo, a Mei lutando no King of Fighters não faz sentido, ela tá quase sem roupa, não tá muito casado com o contexto. Claro, as personagens já ficaram icônicas e não vai ser agora que vai mudar, nem faria sentido. Bom, já o Michael Krieger, é assim que se fala? Ou é Kruger? Não sei, não faço Michael ideia. Krieger. Ele falou que é Se for contra... Kruger é legal, né? Ele diz que é contra a objetificação sexual porque quando as coisas são muito exageradas eu me sinto constrangido jogando, não gosto de jogos desse tipo. Prefiro as formas mais naturais do que as tetas gigantes. Na minha opinião, uma mulher ou homem em game só torna mais atraente quando ele condiz com a realidade. O game se torna muito mais imersivo. Legal? Legal. Terminando aqui, se o game quer sensualidade em seus personagens, não é colocando peitos gigantes que você consegue isso. Mas lembrando que é só minha opinião e não verdade absoluta. Ele agiu como todo mundo deveria, né? Tipo, é uma opinião. É tipo análise, galera. Tipo, análise é só uma opinião de uma pessoa, não representa a sua. Não quer dizer que o game é bom ou ruim, tipo a do The Order. Né? Não Você precisa que me tem xingar que- por isso. Sei que você usa a análise pra se guiar, pra ver o que tem no jogo e pra ver o que o autor achou. Me xingaram de daquilo. cada coisa ali. É, imagino. Foi legal. Faz parte do meu trabalho. Acho que o que pesa, assim, que muita gente critica a análise também é por envolver dinheiro, o cara investe naquilo e ele não quer alguém xingando uma coisa onde ele gastou uma grana. Uma série de fatores Principalmente ali, né? console. Nós terminamos então com os comentários da enquete, mas nós já preparamos uma pergunta para a próxima semana. Sim, No senhor. Videocast Games. Qual é a pergunta, A Carlos? próxima semana, na verdade, é o Videocast Tech. Tech. E a pergunta é relativa a isso. Você Pois tá é, muito sobre quieto. tecnologia, vocês sabem que a Mobile World Congress está chegando. Nosso amigo Diego já deve estar por lá a essa altura. Já foi pegar avião. Ele Pois é. tá no Oceano Índico já? Pois é. Mas isso não tem nada a ver com a Mobile World Congress, é a pergunta. Essa é a questão. Não sei por que o Carlos puxou a Mobile Congress, porque a pergunta Porque eu não tem esqueci que nada a gente ia ver. puxar depois, na verdade. A questão é, recentemente saiu a notícia de que um juiz foi Do Piauí. do Piauí
ele determinou que as operadoras... Vocês sabem explicar melhor do que eu, João, porque tem muitos detalhezinhos aí que foram mudando durante o dia de ontem. Né? Então, Ele quis banir. Não é nem recentemente, sabe? Foi em fevereiro, foi no início do mês que rolou essa determinação, mas vazou recentemente Porque foi a notícia. o documento no qual ele requeria que provedoras... A primeira informação é que ele estava pedindo para uma provedora, porque o documento falava requiro que você, na sua provedora, sabe? Era um discurso direto. Só que esse documento, na verdade, ele foi expedido para todas as provedoras de infraestrutura de internet no Brasil, para que elas suspendessem o acesso ao WhatsApp no país. A internet, o WhatsApp, do mobile, tudo que tem direito. E deu toda uma controvérsia, tá? O processo segue em sigilo, então não se sabe direito o motivo disso. Mas existem especulações de que o motivo seriam fotos de crianças e adolescentes que estariam sendo compartilhadas pelo WhatsApp. A gente sabe que elas são, mas... Então, é que na verdade, baseado ainda em informações não totalmente oficiais, que na verdade saíram na Secretaria Pública de Segurança do Piauí e não da comarca onde o juiz está alocado, o WhatsApp ele teria recusado em cooperar com essa investigação que estava sendo feita. E isso seria mais como uma medida punitiva para o negócio. De qualquer forma, a nossa pergunta é baseada nisso, porque o que a gente está entendendo é que rolou do juiz pedir que o WhatsApp fornecesse informações, dados pessoais de pessoas que estariam compartilhando esse conteúdo. O WhatsApp teria se recusado. A nossa pergunta é: você acha certo que o governo tenha condições, que o governo requisite dados pessoais para as empresas dos usuários delas? A pessoa acha que o governo deve ter esse poder? Quais são as alternativas, Carlos? A primeira alternativa é sim, essa é uma das competências do governo. A segunda alternativa é sim, mas só para investigações criminais. E a terceira alternativa é não, a privacidade é sagrada. Lembrando que tocar nela. Lembrando que a gente está discutindo isso aqui sem considerar a lei, né? Porque a lei diz uma coisa, a gente quer saber o que vocês achariam mais correto, até porque leis são sempre discutíveis, sempre estão evoluindo e mudando. A gente não está só perguntando para saber o seu entendimento da legislação, a gente quer saber a sua opinião sobre o assunto. Como você acha que deveria ser, até porque a legislação da internet ainda está sendo discutida, construída, o Marco Civil foi só um começo, etc e tal. Tudo é maleável. Então são só 3 opções mesmo, né? Foi o que deu pra hoje. A gente consegue aguardar o resultado dessa enquete no próximo videocast, da semana que vem. E eu acho que nós... Que vai discutir bastante a Mobile World Congress, aliás, lembrando disso. O Diego vai chegar fluente aqui em japonês, praticamente, né? Não, mas chinês. é em Barcelona. Mas é em Barcelona. Não era lá na Ásia? É em Barcelona. Por isso que eu falei aquela hora é o Oceano Índico. Sim, eu fiquei pensando depois, tipo... Mas o quê? O que tem lá na... Às vezes é baldeação. O Japão, a Indonésia... De feira? Tem a Computex, né? Computex, confundi, desculpa, não tá mais aqui. Por isso que eu não trabalho nessa área técnica da Adrenaline. Nem na área de geografia da Adrenaline. Mas então, nesse momento o Diego tá lá curtindo uma bela paella. Eu não sei se esse é um prato que se come muito em Barcelona, mas com isso eu acho que a gente pode encerrar, né? Exatamente. Sim. Depois desse meu mega fail, a gente pode terminar o Videocast Games, né? Acho que é melhor mesmo. Galera, por favor, comentem e tentem interagir bem, sem brigar muito nos comentários, né? Porque sempre gera treta. Cai dentro, malandro. Se chamou pra porrada, vai. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Morou? Pode ser pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo site. Comentem e compartilhem os conteúdos, porque isso é muito importante para nossa divulgação. Se inscrever no canal Gostou, também. deu joinha, detestou, joinha para baixo. Vocês não veem na próxima semana. É isso aí. Tchau, um abraço. Adeus. Sejam todos bem-vindos ao Videocast Adrenaline dessa semana, mantendo nosso revezamento. Hoje o assunto é tech. Eu estou aqui acompanhado, à minha esquerda, na esquerda do vídeo de vocês e à minha direita, João Gun. Oi. E à minha esquerda e à direita de vocês no vídeo, Carlos Estrela. Oi. E eu sou Diego Kerber, estou com um vestuário bastante polêmico, não sei porque implicaram com a minha polo, juram que é roupa de douchebag. Eu achei ela neutra, gente. Qual é o problema? Admite que você só colocou porque você vai assinar contrato. Sim, eu preciso convencer a Caixa me dar 240 mil reais e eu preciso parecer uma pessoa confiável. E se eu fosse douchebag, eu usava assim, ó. Olha que legal. Aí sim. Negócio tóxico aqui. Pode ir? Vamos. Pode ir. Ah, que delícia, porra! Estamos de volta aqui no Videocast Games. Galera, aproveita